Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui do Questões da Qualidade. No vídeo de hoje continuaremos a falar sobre processos, mas dessa vez vamos mudar um pouquinho a temática e vamos começar a falar sobre habilidades que são fundamentais para quem trabalha com mapeamento de processos. Pois é, para quem acha que mapear processos é somente uma atividade que envolve pegar uma folha, chamar as pessoas para conversar e lá anotar o que elas estão dizendo sobre como elas trabalham, infelizmente essas pessoas estão muito enganadas. Mapear processos é uma atividade complexa e demanda muita habilidade de quem vai conduzir o mapeamento. A pista, claro, já foi dada, né? O tema tá aqui do lado o tempo todo, já tá aqui em cima também, ó, o tema de hoje. Escutativa é uma das habilidades principais que toda pessoa que trabalha com mapeamento de processos precisa ter, precisa desenvolver com certeza. E aí, para introduzir o tema, eu vou logo trazer aqui uma questão que às vezes é polêmica. Aquela questão que envolve, né, até uma ilusão mesmo, a ilusão de achar que para mapear um processo, a pessoa, o profissional, o indivíduo que vai conduzir esse mapeamento precisa ou ser da área ou ter um conhecimento muito amplo, né, muito profundo sobre o processo e então será mapeado. Eu trago que isso é uma ilusão porque o trabalho de mapeamento de processos não é um trabalho que necessariamente está ligado a conhecimento da atividade, a conhecimento de como aquele processo se desenvolve. O trabalho de mapeamento de processos, na verdade, está muito mais ligado à habilidade do que a conhecimento. Eu arrisco a dizer, e eu já até disse isso, né, em sessões de mapeamento de processo que eu conduzi, que eu não tenho conhecimento nenhum, às vezes, sobre o processo. E tá tudo muito bem falar sobre isso para mim, porque essa é a realidade. Quem mapeia o processo não necessariamente tem conhecimento. Às vezes está nessa situação mesmo, de não conhecer nada sobre aquele processo que vai ser mapeado ali naquela sessão, naquele momento. Então, repito, não existe problema nenhum nisso. A pessoa que vai mapear o processo pode sim ter conhecimento nulo, zero sobre aquele processo, e ela ainda assim pode mapear muito bem aquele processo, claro, com a ajuda de um especialista, com a ajuda de fontes que vão ser ali capazes de fornecer o conhecimento necessário para aquele processo ser então mapeado. É claro que sim, é muito bom que a pessoa que vai mapear o processo seja da área, mas nem toda empresa tem condições, né, de manter ali em todos os setores, em todas as áreas, uma pessoa, né, só focada em mapear processos. Geralmente é uma pessoa ali que vai fazer o mapeamento geral da empresa. E aí, voltamos para a questão da habilidade. Essa pessoa que vai fazer o mapeamento, ela precisa ter habilidades que são fundamentais para que ela consiga conduzir esse mapeamento de processos e chegar ali a um material que vai ser, no fim das contas, útil, né? Útil para a área, útil para a empresa, manter ali o conhecimento formalizado do que ela faz, né? De como ela funciona. Então, conversando nesse sentido, a primeira habilidade que nós vamos tratar hoje especificamente é a escuta ativa. E a escuta ativa, assim como eu trago para você, ó, já deixei aí na sua tela, se você não tem essa habilidade, ou seja, se você não sabe ouvir o que a sua fonte de informação te transmite, dificilmente você vai conseguir mapear bem um processo. Mas como assim, Anderson? Saber ouvir? Ouvir é uma coisa que todo mundo sabe. Quem não tem algum tipo de deficiência, não tem algum tipo de problema no seu aparelho auditivo, necessariamente sabe ouvir. Então, que tipo de colocação é essa que você traz aí? O ponto é, nem todo mundo que é capaz de escutar perfeitamente tem essa habilidade da escuta ativa. Escuta ativa significa ouvir para compreender e depois, posteriormente, ser capaz também de criticar aquilo que ouviu. Especificando melhor para você esses dois pontos, temos aí que compreender está ligado a acompanhar o raciocínio da pessoa, entender o contexto, a sequência das atividades, os responsáveis por cada atividade, as regras do negócio, os critérios, as entradas, as saídas e principalmente aquilo que está por trás de cada atividade. E trago mais. Escuta ativa também está relacionado a entender o significado das palavras dentro de cada contexto. Muitas vezes a gente está fazendo esse trabalho de mapeamento com alguém que fala muito com regionalismo, que usa muito expressões próprias da área, usa siglas, que usa muitas vezes termos que têm significados ambíguos. Aí, nesse contexto todo, nesse contexto que envolve tudo isso, a escuta ativa vai ser a habilidade, né, que o cidadão que está fazendo o mapeamento de processos vai utilizar justamente para compreender bem aquilo que está sendo passado para ele.
Perceba que essa questão da escuta ativa, como o próprio nome já diz, é uma atividade realmente ativa. Aquilo que você está recebendo ali do interlocutor, da pessoa que está passando as informações para você, você vai pegar ativamente e processar de uma maneira que você consegue ali realmente dominar aquilo que a pessoa te passou. Não é simplesmente escutar por escutar, onde você absorve, acomoda e segue a sua vida. O segundo ponto que envolve essa questão aí da escuta ativa, que eu trouxe um pouquinho lá atrás, é também a capacidade de criticar. Quem escuta ativamente não só compreende, mas também chega ao ponto, ao nível de conseguir criticar aquilo que escutou e compreendeu. E como eu trago aí, criticar não é algo que está somente no sentido de julgar ou contestar a pessoa. Raramente o criticar que eu trago aqui como habilidade importante vai estar nesse sentido de julgar ou contestar a pessoa. Criticar é perceber lacunas, contradições, generalizações e etapas que foram omitidas porque, para quem executa o processo todos os dias, aquilo é muito óbvio, não precisa ser dito. A questão do criticar que eu trago aqui está muito ligado ao questionar. Questionar aquilo que você escutou e compreendeu. É questionar, por exemplo, o que acontece antes, o que acontece depois daquela atividade que foi exposta para você. É questionar, por exemplo, quais são as contingências para uma determinada atividade. É, por exemplo, confrontar informações de diferentes fontes. Digamos que você entrevistou duas pessoas. Uma disse que o processo acontece ABC, outra disse que acontece CBA. Se você não fizesse uma escuta ativa, você não ia compreender primeiramente isso e você não ia ser capaz de ter aquela informação ali tão bem assimilada a ponto de, quando entrar uma informação divergente, você ser capaz de bater as duas e pensar, aqui alguma coisa está errado. Quem é que está errado? O trabalho de criticar é justamente esse, de confrontar essas ideias nesse momento para chegar à informação que é de fato, a informação verídica, a informação que corresponde a como o processo é executado ali na realidade no dia a dia. Criticar está ligado a tudo isso, mas é somente isso? Não, é muito mais. Quando a gente está envolvido aí com esse trabalho de mapeamento de processos, quando a gente já tem uma certa experiência com esse trabalho, isso fica assim muito claro para a gente. Muito claro que o trabalho do mapeador de processo é um trabalho essencialmente crítico. Volto a dizer, não é aquele trabalho passivo em que a gente só recebe informações, coloca essas informações numa caixinha, depois vai lá, tira da caixinha, coloca no desenho, coloca no pop, coloca na matriz, enfim, não é isso. Trabalho de mapeamento de processos, volto a afirmar, é um trabalho puramente ativo. E aí ser capaz de criticar aquilo que você ouviu, aquilo que você escutou e aquilo que você compreendeu se alinha muito bem com essa percepção de que o trabalho do mapeamento é um trabalho ativo, ok? Por hoje eu vou ficando por aqui. Peço que, se você gostou desse vídeo, você o curta, comente aí abaixo se você tiver alguma dúvida, alguma questão a acrescentar, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema e não se esquece de se inscrever aqui no canal, né? Se inscreve porque dessa forma, sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai receber ele em primeira mão, vai conhecer o tema e com certeza vai melhorar aí a sua rotina, melhorar o seu trabalho, ok? Então é isso, eu fico por aqui, a gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do Questões da Qualidade. Abraço, sucesso aí com o seu trabalho e até mais.